Kratubhir namanau nivair vidyama vikshikam hitva titir shanti bhavarnavam. Yatha, como adridhaihi, que são inadequados, karma mayai, baseados em atividade fruitiva, kratubhir, por sacrifícios ritualísticos, nama, só de nome, naunibhaihi, que servem de barcos, vidyam, conhecimento, anvikshikim, espiritual, ritual, abandonando, titir shanti, tentam atravessar para o outro lado, bhava arnavam, o oceano da existência material. O fato de terem eles se refugiado em Krishna é tal qual a tola tentativa de homens que abandonam o conhecimento transcendental a respeito do eu, e em lugar disso tentam atravessar o grande oceano da existência material nos barcos falsos dos sacrifícios ritualísticos fruitivos. Continuando, verso 5. Esses vaqueiros agiram com hostilidade para comigo, ao refugiarem-se neste homem, neste ser humano comum, Krishna, que se considera muito sábio, mas que não passa de um menino tolo, arrogante e tagarela. Significado. Segundo Srila Sridhar Swami, através dos insultos de Indra, a deusa Saraswati está de fato louvando a Krishna. O Acharya explica: Balisham significa livre de presunção, assim como uma criança. Stabdhan significa que ele não se prostra diante de ninguém, pois não há ninguém a quem ele deva prestar homenagem. Agyam quer dizer que não há mais nada para ele conhecer, porque ele é onisciente. Pandita Maninan quer dizer que ele recebe elevadas honras dos conhecedores da verdade absoluta. Krishna significa que ele é a suprema verdade absoluta, cuja forma transcendental é plena de eternidade e êxtase. E Martyam significa que, embora seja a verdade absoluta, ele, não obstante, aparece neste mundo como um ser humano em virtude de sua afeição pelos devotos. Indra quis repreender Krishna como Vachalam, porque o Senhor apresentara muitos argumentos audaciosos de acordo com a linha da filosofia Karma Mimamsa e Sankhya. Ainda que não aceitasse esses argumentos, Krishna, Indra, por isso, chamou o Senhor de Balisha, ou tolo. Indra chamou-o de Stabdha, porque ele falara com muita ousadia, mesmo na presença de seu próprio pai. Dessa forma, ainda que Indra tenha tentado criticar Sri Krishna, o caráter transcendental do Senhor é de fato impecável, e este capítulo demonstrará como Indra veio a reconhecer a posição do Senhor. Hare Krishna. Aqui nós temos uma demonstração prática de por que devemos ler o Bhagavatam do primeiro canto até o último canto na sequência correta. Imagine abrir aqui esse livro assim aleatoriamente e para pegar uma inspiração. E aí eu ouvi dizer que o fato de terem eles se refugiado em Krishna é tal qual a tola tentativa de homens que abandonam o conhecimento transcendental a respeito do eu, e em lugar disso tentam atravessar o grande oceano da existência material nos barcos falsos dos sacrifícios ritualísticos fruitivos. Por um lado, é uma verdade, mas essa verdade não se aplica aos habitantes de Vrindavana, que haviam se refugiado na suprema personalidade de Deus que estava presente na sua forma original ali.
com eles. Mas que, ao contrário, Indra, que está falando, é justamente quem não tem conhecimento a respeito de Krishna. Então, primeiro de tudo, em termos de literatura, assim a gente pode compreender. Apesar de o Bhagavatam ser tão longo, né? São 18 mil versos para se ler de um em um, até 18 mil. Então, aqui nós vemos a demonstração de que precisamos ler com atenção e sequência, na sequência certa, do começo ao fim, como o Prabhupada nos ensina. Evidentemente que o objetivo principal de se ler na sequência é não se chegar prematuramente até os capítulos que tratam da dança da raça, da relação conjugal de Krishna, porque muitas pessoas se confundem com esse tema e, ao invés de se livrarem dos apegos materiais, compreendendo Krishna como a suprema personalidade de Deus, despertam uma luxúria incontrolável e caem mais profundamente no oceano da existência material. Mas aqui a gente pode ver na prática que não é que qualquer verso lido aleatoriamente traz o aspecto da verdade completamente. Aqui o contexto vai indicar Indra irado, dentro da história, Indra está irado, na verdade, iradíssimo, porque os habitantes de Vrindavana modificaram a tradição que eles tinham de oferecer sacrifícios a Indra, considerando que ele, o próprio Indra, é o semideus que outorga a chuva para a agricultura, para a alimentação das vacas, para a vida na região de Vrindavana, na terra, em todo lugar, mas especialmente ali para eles. Indra então fica iradíssimo e começa a blasfemar. Na verdade, ele não está em nenhum momento duvidando da suprema personalidade de Deus. Ele só não está identificando aquele garoto como a própria suprema personalidade de Deus. O erro dele é de 50%. Ele não esqueceu de Krishna, ele apenas não identificou Krishna como sendo aquele menino, né? Ou não identificou aquele menino como sendo Krishna. Mas ele não perdeu a noção, tanto que ele vai falando nesse sentido, ou louvando a cultura védica, a cultura que aceita a suprema personalidade de Deus. Depois ele, no verso 5º, que é o que a gente leu por último e que tem um significado bem interessante, ele ainda critica os meninos, os vaqueiros, os meninos e os homens adultos, dizendo assim: esses vaqueiros agiram com hostilidade para comigo. Então ele se sente ofendido. E aí é o grande nó do ego falso. O grande nó, quando a gente se sente ofendido, quando a gente leva para o lado pessoal da coisa. Então ele está dizendo exatamente isso. A psicologia atual também estuda esse tipo de reação. E aqui ele está dizendo: esses vaqueiros agiram com hostilidade para comigo, ao refugiarem-se neste ser humano comum, Krishna. Deixaram de fazer sacrifícios para mim em obediência a esse garoto tolo, segundo ele. Ele está ali dizendo aquilo. Então, e aí ele ainda qualifica, ele descreve Krishna dizendo: esse menino, esse ser humano comum, Krishna, que se considera muito sábio, mas que não passa de um menino tolo, arrogante e tagarela. Então, assim, ele está fazendo um retorno à posição do seu próprio ego. Ele não se identifica como um ser humano comum, porque ele não é, ele é um semideus. Então ele está dizendo: eu sou um semideus, esse menino é um ser humano comum, e esses vaqueiros agiram contra a minha autoridade, agiram contra a minha superioridade de semideus,
diante de um ser humano comum. E ele vai continuar, ele não vai parar por aqui. Aqui tem um significado bonito da equipe de Hridayananda Das Goswami, mas bonito e profundo, mas ele vai continuar falando até depois retomar a posição, como o próprio significado diz, que ele já prevê, né, que ele vai reconhecer a posição do Senhor. Então, no significado, Hridayananda Das Goswami diz que Srila Sridhar Swami, que é um comentador muito famoso do Bhagavatam, muito antigo, de eras passadas, né, de séculos passados, através desses insultos que ele está falando, é a deusa Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, que está descrevendo o conhecimento, está de fato louvando Krishna, porque está mostrando que nenhum ser humano comum tem o direito de assumir a posição da Suprema Personalidade de Deus e ir de encontro aos princípios religiosos. Por quê? Os princípios Karmakanda são princípios religiosos para conduzir a sociedade humana a uma melhoria de vida, melhoria de qualidade, melhoria de produtividade na vida. Então, a deusa Sarasvati, através do conhecimento que Indra possui, está dizendo que não existe nenhum ser humano que possa se comparar com meu Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Como eu disse, o erro dele é de 50%. Ele defende o conceito de Krishna como a Suprema Personalidade de Deus, mas não identifica aquele menino como Krishna. Então, pelo menos a deusa Sarasvati está falando através da boca de Indra, como Sridhar Swami explica. Então, o Acharya explica, o Acharya aqui é Sridhar Swami. Balisham significa livre de presunção, assim como uma criança. Bali, como criança, Isham, né? Aquele que tem a forma. Então, livre de presunção, assim como uma criança. Stabdhan significa que ele não se prostra diante de ninguém. A Suprema Personalidade não tem por que se prostrar diante de alguém, pois não há ninguém a quem ele deva prestar homenagem. Evidentemente que a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, prostra-se diante de seus pais, porque seus pais são superiores a ele, ele considera seus pais superiores por serem mais velhos e tal. Mas o conceito aqui não é um conceito de amor, é um conceito de autoridade. Então, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, não vai se prostrar diante dos semideuses, porque os semideuses têm autoridade. Especialmente se um semideus não o reconhece em todas as circunstâncias. Reconhecer Krishna em todas as circunstâncias não é fácil. Assim como Indra aqui não reconhece Krishna, muitas vezes, quando estamos sofrendo, quando somos ofendidos, quando somos supostamente injustiçados, nós também não estamos reconhecendo Krishna. E da mesma forma que Indra leva um tempo até fica iradíssimo, para depois reconhecer Krishna, nós também vamos ter que passar por essa situação bastante desagradável, trabalhosa, um desgaste imenso de energia, para no fim chegar à conclusão. Foi Krishna. É apenas uma lição que eu estou aprendendo. Krishna tem controle sobre todas as situações. Então, para se chegar a essa posição, a pessoa passa por grandes perrengues, grandes sofrimentos até. Stabdhan significa que ele não se prostra diante de ninguém, pois não há ninguém a quem ele deva prestar homenagem. Agyam quer dizer que não há mais nada para ele conhecer, porque ele é onisciente. Outra descrição da Suprema Personalidade de Deus como onisciente. Então ele já não tem mais nada a conhecer, porque ele conhece tudo. Pandita Maninam. Pandita Maninam quer dizer que ele recebe elevadas honras dos conhecedores da verdade absoluta, os
os Panditas, né? Krishnam significa que ele é a suprema verdade absoluta, cuja forma transcendental é plena de eternidade e êxtase. E Martyam significa que, embora seja a verdade absoluta, ele, não obstante, aparece neste mundo como um ser humano em virtude de sua afeição pelos devotos. Essa é a explicação, entre aspas, de Sridhara Swami. São 10 linhas de explicação, onde Hridayananda Das Goswami transcreve a explicação de Sridhara Swami, favorecendo a gente, porque o significado de Sridhara Swami está em sânscrito. Ele traduz para a gente, coloca entre aspas, para a gente conhecer. Olhem a qualidade literária desse livro que se apresenta diante de nós. E nós que não sabemos sânscrito, de repente temos aqui um significado traduzido e, devido ao próprio movimento de Prabhupada em todas as partes, traduzido para a língua portuguesa. Então aqui é Sridhara Swami explicando palavra por palavra desse verso, né? Desde o verso é Vachalam Balisham Stabdhan Agyam Pandita Maninam Krishna Martyam Upashritya Gopame Chakura Priyam. Então esse é o verso, e podem ver que essas palavras foram ditas aqui. Balisham Stabdhan Agyam Pandita Maninam Krishna Martyam. Então, todas essas palavras foram explicadas por Sridhara Swami e transcritas aqui por Hridayananda Das Goswami e sua equipe. Então, o significado continua, e agora o próprio Hridayananda Das Goswami vai explicar que Indra quis repreender Krishna como Vachalam, porque o Senhor apresentara muitos argumentos audaciosos de acordo com a linha da filosofia Karma Mimamsa e Sankhya, ainda que Krishna não aceitasse estes argumentos. Então, Krishna apresenta esses argumentos da filosofia Karma Mimamsa e Sankhya, mas ele próprio não aceitava aqueles argumentos em termos da linha de devoção. Esses argumentos são válidos para quem está progredindo naturalmente. Eu sempre falo isso por aqui. Saindo da posição de vikarma, onde a pessoa topa qualquer coisa, está dependendo principalmente dos sentidos, é uma pessoa cuja estrutura de ação dos sentidos predomina sobre a mente, predomina sobre a inteligência, predomina sobre a alma. Imagine, ter os sentidos predominando sobre todas as outras estruturas da ação. A gente às vezes vê alguém assim, dominado pelos sentidos, que topa qualquer coisa que aparece pela frente, ou às vezes a gente vê pessoas na mental, cuja mente também predomina sobre a inteligência e sobre a alma, e às vezes a gente vê pessoas intelectuais, cuja inteligência predomina sobre as outras, inclusive sobre a alma. A inteligência, quando a inteligência predomina sobre a alma, sobre o objetivo da vida, sobre o objetivo espiritual da vida, a pessoa possuidora daquela inteligência fica vítima da sua própria inteligência. Imagine, né? Como alguns ficam vítimas dos sentidos, alguns ficam vítimas da mente, alguns ficam vítimas da inteligência também, né? E tudo isso faz parte do ego falso, que nos amarra, nos prende, nos aprisiona dentro deste mundo material. A libertação de tudo isso significa que a gente deve alinhar todas essas estruturas de acordo com a hierarquia dada no Bhagavad Gita e colocando os sentidos sobre a matéria inerte, colocando a mente sobre os sentidos e sobre a matéria inerte, colocando a inteligência sobre a mente, sobre os sentidos, sobre a matéria inerte, e colocando a alma sobre a inteligência, que por sua vez está sobre a mente, que por sua vez se posiciona sobre os sentidos, que por sua vez está superior à matéria inerte,
alinhados dessa maneira com conhecimento transcendental, a pessoa pode agir dentro desse mundo. Caso contrário, a pessoa precisa de ajuda externa, e sempre precisamos de ajuda externa, ajuda do mestre espiritual, ajuda dos sadhus, ajuda dos shastras, dos livros. Precisamos estar constantemente buscando abrigo nessas estruturas de conhecimento válido para tomar decisões sobre nossos caminhos. Caso contrário, nós sempre estamos tomando decisões influenciadas ou pelos sentidos, ou pela mente, ou pela inteligência mundanos. Isso é muito delicado para o condicionamento material. Ficamos cada vez mais condicionados quando o objetivo não é esse. O objetivo é libertar-nos de todos os condicionamentos para, com toda a liberdade, amarmos a Krishna completamente. Amarmos a Krishna de corpo e alma. Não é só de alma, não. É o corpo também. O amor se apresenta na forma de serviço. Aceitar serviço a Krishna. Serviço humilde, serviço subalterno, dentro de toda a estrutura criada pelo mestre espiritual. Aceitar serviço a Krishna. Amor é serviço. Então, é por aí. Aí o verso, ainda aqui, no significado de Dayananda Maharaj, vai dizer que Indra, por isso, chamou o Senhor de Balisha, ou tolo, acriançado, né? Assim, uma criança infantil. Indra chamou de Stabdha, porque ele falara com muita ousadia, mesmo na presença de seu próprio pai. Aqui também é muito grave. Essa palavra Stabdha quer dizer paralisado, quer dizer fechado, quadradinho. Então ele pensa que sabe tudo. Então ele tem a ousadia de falar até diante de uma autoridade. Dentro das ofensas aos Vaishnavas, o nome desse posicionamento é Maryada Vyatikrama. A pessoa vai se apresentar como um sábio diante de suas autoridades, diante do seu próprio mestre espiritual. Então o nome a pessoa se posiciona dessa maneira, fechado, quadradinho, achando tudo que eu sei é superior, está justificado, é válido, então eu posso falar e me apresentar e tomar a palavra até mesmo diante de minhas autoridades. Isso é um tipo de ofensa que precisa ser... Todos nós precisamos estar atentos, porque temos as instruções de Prabhupada. E não vamos jamais, diante desse posicionamento, ofender Prabhupada achando que somos mais inteligentes do que ele, que nossa mente é mais criativa do que a dele, que os nossos sentidos são mais puros do que os sentidos de Prabhupada, que sabemos mais do que Prabhupada em todos os sentidos, né? Bom, então, dessa forma, ainda que Indra tenha tentado criticar Shri Krishna, o caráter transcendental do Senhor é de fato impecável. E este capítulo demonstrará como Indra veio a reconhecer a posição do Senhor. Ainda bem. Graças a Deus, né? Tenho uma esperança que mesmo uma pessoa iludida nesse nível possa vir a reconhecer a posição do Senhor. E ele veio a reconhecer. Ele diz que é o tolo número 1. Ele se apresenta a Krishna dizendo, eu sou o tolo número 1. Indra é assim, ele é o rei, então ele tem essa mania de ser sempre o primeirão, o mais posicionado. Então ele, quando fala que eu sou tolo, ele vai dizer, eu sou o número 1. O número 1 entre os todos. Não sou mais agora, eu não sou mais o número 1 entre os semideuses. Agora eu sou o número 1 entre os todos. Porque ele chama Krishna de tolo. Então, primeiro ele desacredita Krishna diante de todos como um menino tolo. E depois ele diz, e entre os tolos eu sou o número 1. Então eu é
que sou tolo de verdade. Quando ele reconhece que Krishna é o seu Senhor adorável. Para eles, vamos usar da empatia agora com Indra. Já pensou? Indra recebe a responsabilidade de cuidar da criação material, provendo chuva, organizando todos os semideuses, ele como rei dos semideuses, o vento, a chuva, a luminosidade, tudo, ele é o rei de tudo isso, então ele organiza tudo, põe todo mundo para trabalhar como sua equipe. Depois ele vê uma criança desafiando. Então, vamos entender que ele foi vítima de um plano de Krishna, né? Ele não era um ofensivo assim, ele tinha uma responsabilidade muito grande para organizar. Então, quando ele vê que Krishna estava presente, mas não estava isso no script, Krishna não era para ter vindo. Por que Krishna está aqui? Não entendi. Não enviou um e-mail antes. Não enviou um e-mail antes, né? Então, como Krishna não avisou, eu não estava sabendo, então, de jeito nenhum, esse moleque vai ver agora o que vai acontecer com ele, com o pai dele, com toda a família, eles vão ver agora as vacas, tudo morrendo, afogada. Fica assim, iradíssimo. A palavra é iradíssimo. Então, dá pena de Indra ter acontecido isso, mas depois a gente fica de novo amigo de Indra, dizendo, que bom, Indra, que você pediu perdão a Krishna. Ninguém gosta de ver alguém ofendendo outra pessoa. Nem quando ofendem os devotos, nem quando ofendem Krishna. Ninguém tolera isso. Ninguém tolera. É algo insuportável para alguém quando houve a ofensa aos Vaishnavas. Então, quando a gente vê Krishna ofendendo a própria Suprema Personalidade de Deus, a origem de todas as virtudes dos Vaishnavas, imagine, né? O somatório de todas as virtudes de todos os Vaishnavas, todas as virtudes que os Vaishnavas possam ter somadas, estão em Krishna. Aí a gente ouve dizer que alguém ofendeu Krishna. A gente pode correr o risco de ficar até com raiva de Indra. Mas a gente tem que ter empatia e ver que, no final das contas, ele, como Hridayananda Maharaj aqui, previne a gente, para que a gente não desenvolva esse tipo de sentimento ruim. E este capítulo demonstrará como Indra veio a reconhecer a posição do Senhor. Calma, gente. Não precisa ofender Indra, não. Ele vai mudar de posição. É muito interessante ver a dinâmica de tudo isso na vida da gente, na inteligência da gente, na nossa capacidade de adquirir conhecimento e de assimilar o conhecimento, de praticar o conhecimento, de apresentar o conhecimento para as outras pessoas. É muito maravilhoso ver tudo isso acontecendo. Nós que estamos tão apegados a esse mundo material, lutando pela sobrevivência, procurando o amor perfeito, querendo o reconhecimento social. Imagine, né? Nós que estamos sempre nessa. É isso. Vou parar por aqui, se tiverem alguma pergunta. Vou fazer uma pergunta, Gabriel. Você pode dar um exemplo do que é estar preso pela inteligência? Os intelectuais, aqueles que são fiéis, por exemplo, ao paradigma científico e que dizem Deus não é provado através da ciência. Então, se Deus não é provado através da ciência, Deus não existe. Então, isso está pela inteligência, porque realmente a lógica e as evidências, Krishna ainda não quis se deixar manifestar através de laboratórios científicos e tudo. Imagine, se ele decidir isso, os cientistas vão descobrir Krishna. E vão mudar tudo, como já mudaram tantas coisas na história, né? Já mudaram tantas coisas na história. Então, é isso, né? Um exemplo ainda mais prático é a história que Prabhupada contou, que virou uma Harishanchada. Aquela história do barqueiro e o cientista. Conhece? Você deve conhecer, você já viu muitas vezes isso, pelo menos quando era criança. Uma história, uma pecinha de teatro que os devotos fazem. O barqueiro, um cientista
na Índia, quer cruzar de um lado para outro do rio. Aí, com seus binóculos, ele entra no barco e o barqueiro vai tocando e ele diz assim: o cientista, estou vendo aqui um espécime da vegetal muito importante, você conhece essa árvore e tal? Aí o barqueiro: não conheço. Você perdeu não sei quanto da sua vida, 10% da sua vida. Aí vai de novo: não sei o que, esta água aqui tem tal. Os cientistas ele vai analisando tudo e falando, e o barqueiro diz: não, senhor, não sei. Não, senhor, não sei. Então, o cientista, chegando em determinado momento, dá uma tempestade e o barco começa a balançar e o barqueiro, e ele diz: cuidado com esse barco e tal, e o barqueiro: estou tentando, senhor, estou tentando e tal. Então ele disse assim, aí o barqueiro anuncia: o barco vai virar, e o cientista diz: mas eu não sei nadar. Ele disse: então você perdeu 100% da sua vida. Algo assim. Os devotos apresentavam isso todo domingo. Na época que a gente, na sociedade, né, combatia, não podia entrar uma pessoa assim, gravatinha, no meio dos convidados de domingo, que ia logo receber uma dura dessa. Todo domingo a gente apresentava essa história, cada uma mais incrementada que a outra, com dados científicos mesmo. Eu tentei agora improvisar o que eu pude lembrar, mas a história rende quando a gente quer criticar a sociedade assim, materialista, a história rende. Mas é isso. Cristo é a suprema personalidade de Deus. Algo mais? Então, muito obrigado. Mas tem uma pergunta aqui. Uma pergunta dos yogis invisíveis. Estão presentes, mas ninguém pode vê-los. Vanusa Inácio Braja. Angústia é mesmo revolta? Como lidar com isso? Não, escreveu mais. Maharaj, por favor, aceite minhas reverências. Quando as ofensas vêm de dentro da família, procuro entender. Mas quando os ataques são constantes, fica tão difícil para mim processar o sentimento de angústia e mesmo de revolta. Como lidar com isso? Primeiro, nós podemos ser muito práticos. Analisar que tipo de ofensa é, se a pessoa está sendo injusta e está prejudicando na prática a nossa própria vida. Nós podemos pegar o beco, nosso beco. Podemos sair, podemos resolver de muitas maneiras tudo isso. Mas se nós nos afetamos em termos de angústia e criamos dentro de nós uma angústia terrível e ficamos revoltados com tudo isso, nós realmente nos prejudicamos. Precisamos do conhecimento transcendental para entender que tudo está sob controle de Krishna, e também temos que desenvolver algumas virtudes muito especiais, como a paciência, a tolerância. Imagine, quando somos ofendidos, temos que acessar instantaneamente a tolerância, porque é uma das virtudes dos sadhus, e nós precisamos seguir os passos dos sadhus. Então, imediatamente devemos despertar, acionar a tolerância e ter compaixão da pessoa que, por ignorância, está ofendendo você. Ela não sabe o que está dizendo. Você identifica isso. Ela não sabe. Balisham. É como uma criança tola, um infantil, uma pessoa de inteligência medíocre, não desenvolvida como uma criança. Então a gente pode entender isso e o que por entender isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tolerar aquela pessoa, vai ter compaixão por aquela pessoa, porque sabe, é uma pessoa ignorante, que não sabe o que está dizendo, que não está se comportando como deveria. Então tem muitas maneiras de
se defender positivamente de uma ofensa. Mas a pessoa deve estar abrigada em Cristo. E muitas vezes nós devemos ouvir as críticas e tirar dessas críticas boas lições para corrigir o nosso comportamento. Nós também cometemos erros. Não apenas os outros cometem erros conosco, mas nós também cometemos erros. E quando alguém nos avisa, quando alguém nos critica, pode ser Krishna nos dizendo, olha o erro que você está cometendo. É bem complexo realmente tudo isso, mas nunca assimilar para dentro de si a angústia, a revolta. Isso só vai matar a criatividade e o ímpeto, o entusiasmo para fazer serviço devocional. Devemos estar livres dessas ansiedades, angústia, revolta, que vão nos imobilizar diante do serviço devocional. Obrigado pela pergunta. Sim, pode falar alto, por favor. Sobre a origem do mal. Por que Krishna permite a maldade e todas as coisas que existem para nos provar? E o que devemos fazer para discernir sobre o bem e o mal? Krishna é o Senhor de tudo, Ele é transcendental. O bem e o mal fazem parte da criação material. Aqui não é nosso lugar. O problema é que, além de termos os sentidos muito apegados, nós temos uma bagagem filosófico-religiosa de que aqui se tornará o paraíso. Então temos sempre a tendência de procurar encontrar, transformar o nosso lugar num paraíso. Quando, por exemplo, queremos admirar algum lugar, estamos satisfeitos em algum lugar, dizemos assim, aqui é um paraíso. Muitas vezes, muitos visitantes vêm ao nosso condomínio e dizem, isso aqui é um paraíso, tão silencioso, isso aqui é um paraíso. Mas não se enganem, não tem nada de paraíso nesse mundo. E nunca será. Esse mundo não é o nosso lugar. Aqui é um lugar de dualidade. O mal sempre estará presente para nos provar, para provar a nossa fé, para provar a nossa tolerância, a nossa paciência. E também para nos corrigir. Nós precisamos aceitar instruções de alguém. Nós precisamos corrigir os nossos defeitos. Nós precisamos enxergar esses defeitos. E se nós não conseguimos enxergar facilmente, esses defeitos aparecerão no espelho do cenário da vida. A vida vai mostrar os nossos defeitos através da nossa convivência com o mundo, com as pessoas, com os trabalhos, com a situação financeira, com o desenvolvimento de todos os aspectos. Então nós precisamos entender Krishna e precisamos entender a nós mesmos, como almas espirituais servos de Krishna. Então o mal não é exatamente criado por Krishna. Krishna criou o mundo material dual. Ele criou, e essa dualidade vem como bem e mal. Mas ele não criou o mal para nos torturar, para nos maltratar. Não, ele criou o mundo material e disse, Maya, crie o mundo material. Brahma, crie as formas. Ele juntou um monte de gente e foi brincar com as crianças, com os meninos, né, com os vaqueirinhos, brincar. A brincadeira que eu mais admiro é segurar no rabo do bezerro, tocar o bezerro e sair skateando assim, na relva. Essa é a brincadeira que eu mais aprecio. Tem outras, mas essa é o máximo. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.